Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse foi um projeto diferente do que eu costumo fazer, né? Um pouco mais raro eu ter a oportunidade de fazer projeto de lettering, mas é bem bacana. Eu não só aprecio o estilo, como, né, até por ter feito faculdade de design, ter formação em design, trabalhar com tipografia, né? É bem interessante, assim, pra mim. E você viu que eu criei um módulo aí, ainda no rascunho, tá? Essa primeira passagem que eu dou aí, meio que estudando o formato das letras, ainda é num formato de rascunho, depois eu vou lapidar, passar elas a limpo. Mas você vê que eu criei um módulo aí em arco, que a ideia era fazer um projeto em arco, tá? No fundo, e mais ou menos subdividir ele pela quantidade de letras que as palavras iam ter, né? No caso, mente em cima e blindada embaixo, que foi o que o meu cliente pediu. Então, a minha ideia era criar uma letra que tivesse um módulo que se repetisse, né? Fosse no mesmo estilo ali, nessa pegada meio caligráfica, mais rebuscada ali. Mas a minha ideia era também criar uma composição em 2 linhas que fosse se harmonizar aí, né? Considerando que a primeira letra de cada palavra é uma maiúscula, e aí tinha alguns desafios aí de equilibrar o final do outro lado com o peso parecido. Se eu ia botar uma letra em maiúscula também, com uma certa liberdade artística, criativa. E aí eu estava estudando, né, não só a disposição, os formatos, como também os ornamentos, né, estudando os ornamentos, como que eles vão se entrelaçar, ligar uma letra a outra, né, o peso de cada uma das coisas. Então você vê que tem algumas referências ali embaixo no meu artboard, né, de algumas letras nesse estilo, com essas pontas, com essas formas assim, e aí eu vou estudando de acordo com a minha observação e com a minha necessidade ali de customização. Então, né, algumas idas e vindas, né, nesse ponto agora que você está vendo que eu estou principalmente, né, tentando entender como que simetricamente, quase como se fosse um espelho, uma palavra que não é, né, não começa igual termina, mas que a última letra vai mais ou menos ocupar o espaço ali do que seria a primeira letra, né, o mesmo formato, a mesma angulação, mesmo mais ou menos, né, mesmo padrão de pontas para um lado e para o outro, para criar como se fosse um emblema mesmo, né, um trabalho de tipografia como um painel, assim. Então, a primeira coisa que eu estudei foi o M maiúsculo, o blindado, aí você vê o B embaixo do M maiúsculo, então o B minúsculo, e o A do final do blindado é maiúsculo, com uma liberdade que eu tomei para estudar essa brincadeira aí de, né, equilibrar os dois lados visualmente. Então, esse foi um caminho que eu comecei testando, não foi a minha solução final. Você vai ver que eu vou ir e vir e variar algumas experimentações diferentes até chegar mais ou menos no meu objetivo. Então, eu já fiz um desenho muito simplesão ali no fundo, que você vê que tá mais clarinho, só para eu mais ou menos estudar que as letras iam estar dispostas ali, e aí eu vou meio que separando os espaços para elas. Alguns módulos que eu repito, né, eu vou copiar e colar, tipo a mesma letra que eu já tenho pronta, eu vou usar igual do outro lado, e aí, enfim, você vê que eu vou fazendo essas adaptações, essas alterações para gerar, né, os módulos de cada letrinha ali. Então essa foi a primeira solução que eu testei, né, mas eu não estava satisfeito ainda com a diagramação das letras, né, formando uma unidade de palavra. Tinha algumas coisas meio mal encaixadas e principalmente o tamanho, né, tem algumas letras ali que não estão na mesma escala e tudo mais. Eu senti a necessidade de repensar algumas questões ali, né, para chegar no objeto final aí. Então, eu já venho dando uma lapidada de modo geral, dando uma limpada, uma ajustada nos formatos, aí escolhendo o que vai ficar, o que não vai ficar de ornamento, refazendo alguns outros, né,
para ficar na posição certa, de uma forma que agradasse mais, e experimentando colocar mais alguns elementos em cima para terminar de fechar, né, essa ideia de espelhamento, né? Você vê que aí eu tô refazendo alguns ângulos, pegando o mesmo, né, ornamento que tem no começo ali da primeira letra na esquerda, da mente, né, o M, e espelhando pro final ali do A, do outro lado, mais ou menos onde estaria na mesma posição ali do mapa que eu, né, criei ali, criando uma interação maior entre as letras da mesma palavra, né, fazendo com que os ornamentos linkem elas de maneiras mais interessantes, e usando também menos ornamentos, né, tipo, tava um pouco exagerado, assim, eu fui limpando, fui deixando mais no mesmo grid. Então, ó, essa é uma parte que foi bem relevante, que é mudar a posição e o tamanho dessas últimas palavras ali, porque elas estavam muito baixas devido ao tamanho da haste delas, mas elas precisavam seguir uma base conjunta, uma base mais ou menos alinhada pelaquela curva do fundo. Então foi isso que eu procurei fazer para criar, né, essa sensação de arco ali exato, de arco mais preciso ali. Então você vê que eu reposicionei bem o finalzinho dessa palavra, que ela estava meio mal encaixada ali. E aí agora eu consegui, né, fazer um espaço um pouco mais simétrico entre esses dois lados. Ainda assim, eu experimentei bastante, principalmente essa quantidade de ornamentos, assim, né? Esses ornamentos espalhados ali, que servem para gerar um equilíbrio maior, no sentido de que às vezes você tem um buraquinho, né, de um lado e no outro não tem, às vezes tem um buraco maior de um lado e no outro não tem, e aí você precisa gerar uma compensação, ocupar uma área ali. Então o ornamento é útil nesse caso. E aí você vê que eu venho fazendo uma linha mais fina, que é um recurso muito usado nesse tipo de trabalho de lettering, especialmente se você vai colorir não, né, preencher, sombrear assim a letra. No caso aqui ela tá toda pintada de preto, mas eu planejava dar um acabamento sombreado, né, para ela. Então esse outline, ele cria como se fosse um outline branco, né, externo, e aí ele permite você recortar mais ainda, mas também dá um sentido de unidade, como se fosse um brasão, como se fosse um adesivo, né? Uma parada que tá toda inteira ali dentro de uma massa única. Então eu estudei ali esse outline, mas como eu ainda resolvi mexer mais no formato das letras ali, eu acabei deixando para refazer ele só quando eu tivesse esse design totalmente fechado, quando eu tivesse certeza que estaria tudo pronto de detalhes ali das letras. Então eu ainda estudei algumas outras opções ali, né, com mais detalhes, com outros ângulos e tudo mais, para achar, né, o que seria o mais lapidado possível dentro dessa variante aí, né? Enfim. E aí você vê que eu passo uma nova fase, que agora sim é a arte final da letra. No fundo, eu consegui definir o que era vamos dizer assim, o corpo, né, o formato de cada uma dessas letras. Mas agora, passando a limpo, eu tento fazer todas as linhas o mais precisas possível. Então eu estou usando uma ferramenta de arte final com uma linha com uma espessura maiorzinha, que na tatuagem já vai ser um bold, né? No caso eu fiz essa tatuagem com uma liner 11. E aí você vê que eu venho confirmando o esboço do desenho de cada uma dessas letras, né? Tipo, traçando uma média ali de onde deveria estar o contorno, mesmo quando tem um tremidinho, uma variação de espessura, eu venho limpando ali e passando a limpo mesmo. Ao mesmo tempo que tem que tomar cuidado, né? Que tem algumas muito fininhas, muito próximas, né? Essas variações ali de ornamento. Então eu escolhi uma espessura de linha que mesmo mais próximozinho ainda desce para dar um espacinho para não ficar totalmente grudado. Então fazer essa variação bem bacana aí. E como você vê, em algumas letras que são iguais, copiar e colar para poder aproveitar o desenho, né, o formato dela exatamente igual. Eu estou limpando o preenchimento de fundo, aquele preenchimento preto ali, para eu poder travar a seleção e vir fazendo esse degradê, né? Agora que o outline está num layer acima, eu venho fazendo esse degradê no fundo. Experimentei fazer para as duas letras ou para o trabalho como um todo ali. E a ideia é justamente agora sim, com esse efeitinho de sombra e com esse outline clarinho, ela se transformar numa peça, né? Virar uma peça única que tem uma apresentação mais sólida assim, e parece mais agrupado, justamente porque vira como se fosse um logo, né?
um adesivo, uma coisa assim. Então é isso. Esse é o caminho que eu escolhi para fazer esse projeto de lettering, com base nas referências que eu mostrei aqui embaixo e tudo mais. Esse vídeo já foi, né, essa tatuagem já foi tatuada, tem um vídeo já do Tatu e Fala, eu comentando o timelapse dela. Então, se você tiver curiosidade, acessa aí, já tá no ar. E é isso aí. Eu espero que você tenha curtido mais um Tatu e Fala. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. São 5 vídeos por semana, tem bastante conteúdo aí. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.